E só para até pegar um gancho disso que você falou, se você hoje treina o teu vendedor só para o cliente que diz sim, é frustração uma atrás da outra. Eu falo pro meu vendedor, trabalhe para ouvir 30 nãos que vai vir um sim. Então eu tô treinando ele. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Acrescenta. Hoje o nosso papo não é apenas sobre negócios, é sobre o que sustenta o topo. A gente sempre fala aqui que por trás de cada grande CNPJ, né, existe um CPF que precisou tomar decisões difíceis e o convidado de hoje é um mestre nisso. Exatamente, Ulisses. A gente vai conversar com um cara que transformou um pequeno escritório em uma grande operação, com mais de 600 colaboradores e caminhando para sua quarta sede, mas muito além dos números, a gente quer entender a mentalidade de quem lidera em escala e sem perder a essência. Vai ser muito bom essa conversa de hoje, hein? Nós vamos mergulhar na história do Fernando Janjope, da Porto Vale. Vamos falar sobre vida, sobre os pilares de família e como ele equilibra a gestão de um exército de vendas com a visão estratégica que faz a empresa atingir novos níveis ano após ano. Se você quer saber como funciona o cérebro de um líder que processa centenas de demandas diárias e consegue enxergar toda oportunidade do mercado, esse episódio foi feito para você. Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado, Brian. Obrigado, Ulisses. E legal. Vamos lá, tudo que a gente puder acrescentar aqui, contem comigo. Ótimo, vai ser muito boa essa conversa. A gente estava ansioso para conversar com você. A gente sempre falou da liderança do Fernando, né? Que o nosso mercado aqui conhece. Então vai ser ótima essa conversa. Você que já está conectado com a gente, só te peço uma coisa. Já se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque eu tenho certeza que a conversa de hoje vai acrescentar muito para você. Vamos lá, Fernando? Bora lá. Eu tenho certeza que vai ser uma masterclass, né? Eu principalmente acho que vou aprender muito aqui, o pessoal que está acompanhando vai aprender muito. Mas antes, Fernando, a gente queria saber um pouco mais quem é o Fernando, né? A gente fala sobre a pessoa por trás do CNPJ. Então, quem é o Fernando, né? Como que começou essa estrutura aí para se tornar a Porto Vale? Ah, que legal. Eu adorei o insight quando a gente fala de centenas de gatilhos durante o dia, né, do empresário. E eu acho que é um pouquinho mais, né? São muitas funções dentro de um dia. Mas vamos lá. Eu sou nascido em Santo André, e no ABC Paulista. Eu tenho hoje 49 anos, eu sou casado, eu tenho 2 filhos. Um filho com 23 anos e uma filha com 18 anos. Já são todos adolescentes, né, para adultos. Os 2 moram em São Paulo e estão seguindo a área do empreendedorismo. Que legal. Eu acredito que eles devam vir aí para dentro da Porto Vale nos próximos anos. Que legal. Veio de Santo André, Fernando? Vim de Santo André. Legal. Eu sou de Diadema. Ai, que coladinho beleza. Lá. Pertinho. O que você veio fazer aqui em São José? Você veio cedo para cá? Na verdade, eu comecei a vender consórcio com 19 anos. Então, há 30 anos que eu atuo com venda de consórcio. E a minha história começou exatamente vendendo consórcio em Santo André. E é engraçado uma história, porque na época tinha o consórcio Sharp, que era o consórcio de videocassete, consórcio de micro-ondas, nem me lembro, lá atrás. E era assim, todo mundo dizia que quem passava na frente da Sharp era contratado. E eu fiz a entrevista e não fui contratado. E eu falei, então, azar da Sharp, né? Que na época não me contratou. E aí eu fui contratado por uma outra administradora de consórcio, que era o consórcio, porque existe ainda, né? O consórcio Remasa, que para mim foi uma escola. E eu comecei lá como vendedor em Santo André, e durante alguns anos eu continuei como vendedor na região, e não só Santo André, eu fui passando para outras unidades em São Paulo. Então eu fui para Vila Carrão, eu fui para Interlagos, eu fui para a região central. E aí quando eu recebi uma proposta de ser promovido a supervisor de vendas em Campinas, então eu saí de Santo André e fui morar em Campinas, isso com 22 anos de idade, mais ou menos. Então eu fui promovido a supervisor com essa idade. E aí, de Campinas,
eu fui promovido a gerente aqui do Vale do Paraíba, em São José, no final de 99. E aí já com 23 para 24 anos de idade, quase 24 na verdade. E 23 para 24 anos. E foi quando eu vim para São José. E aí a história começou pelo consórcio Remasa, atuei aqui durante até 2003 no consórcio Remasa e foi quando eu abri a Porto Vale. Que legal. Você vê que você começou aí com 19 anos, com 22 você já estava num cargo de liderança, né? É uma idade de muita energia também, né? Uma idade de muita transformação, assim. Entendo porque nós, dessa mesa aqui, né? A gente vem nessa mesma faixa etária de iniciar essa fase de vendas, essa fase comercial. Eu trabalhei com PAP também, né? Em outra área, mas sempre nessa mesma faixa etária, dos 22 aos 23 anos, né? E você tem filhos nessa faixa etária hoje, né? Como que você lida hoje, né? Enxergando a juventude, o pessoal de 22, 23 anos, você compara essa mesma época que você tinha essa idade também, essa questão de energia, visão de futuro? Como é que você vê isso? Na verdade, assim, hoje com mais de 600 funcionários, então nós temos todo tipo de idade dentro da Porto Vale. E uma coisa que eu percebo, e que eu atuo muito assim, eu não generalizo. Porque ninguém é igual a ninguém. Sim. Então, nós temos hoje pessoas dentro da empresa que com 22 anos têm total condição de ser um líder. Como nós temos pessoas de 22 anos que não se encaixam no nosso perfil. Então, eu acho que vai muito da pessoa. Eu, com 22 anos, eu tinha muita vontade de crescer. Eu sempre fui uma pessoa que olhei para frente. Eu falei, opa, pera lá. E eu mirava, eu olhava para algumas pessoas de um nível muito melhor do que o meu, eu falava, é lá que eu quero chegar. E a hora que eu chegava naquele nível, eu falava, agora eu tenho que passar de fase. Eu já mirava para um outro nível. Então, eu acho que isso fez com que eu chegasse onde eu estou hoje. E hoje eu vejo que tem muitas pessoas, mesmo com essa idade, tem essa pegada. E com certeza se tornarão pessoas de sucesso absurdo. Como na minha época também tinham pessoas que não tinham aquela vontade, aquela gana, que hoje, com a minha idade, não se tornaram pessoas de sucesso. Então eu acho que tem muita gente boa no mercado, sim. Eu acho que é questão de como cada um vai levar a sua vida, né? Qual é o teu propósito, quais são os seus objetivos, eu acho que é isso. Não, e é legal porque ele fala sobre essa questão de... Você demonstrou que você teve sempre clareza de onde você queria chegar. Né? Então, por exemplo, eu assumi ali com 22, 23 anos, já um perfil de gestão, de liderança, de precisar. Então é legal porque assim, eu já sabia que eu queria chegar numa fase, chegar nessa fase eu já quero atingir para outra. E isso é legal porque tinha muito seu propósito definido. Né? E sempre foi essa visão, um exemplo, vendedor, no caso, talvez um papel mais executivo ali, ou não? Sempre pensei nessa questão do empreender, dessa questão de não me satisfazer com o executivo, somente a venda, mas eu quero treinar pessoas, eu quero gerir um time. Sempre isso foi uma clareza para você? Não, não foi. As coisas, elas aconteceram na minha vida. Eu, quando vendedor, e é interessante isso, e eu falo isso muito pro meu time, porque hoje eu faço treinamento diário pro meu time, né? Então todo dia eu tô à frente do meu time, ali com uma reuniãozinha matinal de uns 40 minutos, e a gente tem como fazer reunião todo dia, são assuntos diversos. E eu quando vendedor, eu tinha um objetivo de ser o melhor vendedor. Então é interessante, eu nunca trabalhei pelo dinheiro. Eu trabalhava mirando o topo. Então, na época, na Remasa, existiam 1.500 vendedores. Eu falava, eu quero ser o melhor vendedor. E vou te dizer que a maioria das vezes eu não me tornei o melhor vendedor. Mas como eu mirava ser o melhor, eu estava ali em 10º, 12º, 15º, 20º, às vezes terceiro. Então, a consequência disso, como é área comercial, quanto mais você vende, mais você ganha, a consequência eram bons salários. E aí,
óbvio que toda empresa ela olha um bom vendedor, deixa eu promover. Que é um grande erro das empresas, né? E aí você ainda perde um bom vendedor, né? E não tendo um bom líder. E isso aconteceu comigo, porque eu contei a trajetória resumidamente. Eu assumi, mesmo nesses 2 anos, muito jovem sendo líder, eu fui promovido por 3 outras vezes que eu voltei a ser vendedor. Eu fui promovido a supervisor de vendas, não tinha habilidade de liderança, eu era um bom vendedor, não sabia fazer gestão. Voltei a ser vendedor. Então tem toda essa trajetória. Quando eu me tornei, sim, um supervisor de vendas, e na época a Remasa tinha 80 supervisores de vendas, eu mirei em ser o melhor supervisor de vendas. E me tornei, sim, um dos melhores supervisores de vendas durante muitos meses. Foi quando eu fui promovido a gerente para São José dos Campos. A Remasa, eu não me lembro o número exato, mas eu sei que eram mais de 30 unidades, e a unidade de São José ela era a que menos vendia. Eram 30 e poucos vendedores e vendendo horror. E eu, com uma equipe de vendas em Campinas, com 5, 6 vendedores, eu vendia mais do que esses 30. Uau. Então, quando eu cheguei aqui, meu objetivo era: vou me tornar o melhor gerente. Não foi do dia para a noite, assim, foram 2 anos. Eu lembro que na Remasa tinha uma analítica de vendas. Então tinha uma papel sulfite. Uma página com 20 equipes de gerências, unidades, e na outra página as outras 13, não me lembro o número exato. A minha meta era ir para a primeira página da analítica de vendas, então ficar entre as 20. Depois que eu cheguei entre as 20, eu falei: minha meta agora é ficar entre os 10. Minha meta agora é ficar entre os 5. Minha meta agora é ser o primeiro. Então eu sempre busquei isso. E quando eu me tornei um dos melhores gerentes da época, aí sim eu falei: opa, pera lá. Eu acho que eu tenho muito mais para entregar. E como funcionário, naquela época, eu me senti travado em oportunidades de ter mais funcionários, de colocar mais o meu DNA, que a empresa tinha as regras dela e tá tudo bem. E, de novo, uma baita escola. Eu, sim, agradeço muito a tudo que eu vivi dentro da Remasa, a todos os líderes lá que eu vivi, assim, aprendizado absurdo. Mas chegou o momento de me tornar empreendedor. E aí a mesma historinha. Me tornei empreendedor. Quero ser o melhor empreendedor. E aí foi passos pequenos. A hora que eu me tornei o melhor, eu falei: agora eu não posso deixar de ser o melhor. E aí eu comecei a brigar comigo. Então eu olhava para o ano anterior, porque eu estou falando de 2003. Em 2004 eu já era o melhor dentro da Porto na época. E aí eu olhava para trás: eu tenho que ser melhor do que o ano anterior, eu tenho que ser melhor do que o ano anterior, eu tenho que ser melhor do que o ano anterior. E isso fez com que chegássemos a mais de 600 funcionários. E aí quando a gente chega agora, eu falo: eu tenho que chegar em 1.000 vendedores. E ano que vem, 2.000 vendedores. Então isso é o que me move. E é interessante que eu faço isso com muito amor. Então trabalhar para mim é prazeroso. Então eu sempre olho com... E eu falo muito pro meu time: hoje tem que ser melhor do que ontem. Esse mês tem que ser melhor do que o mês anterior. Este ano tem que ser melhor do que o ano anterior. E assim, aí você cresce. E a gente vê em números isso acontecendo, né? Mas aí, quando você traça assim, esse objetivo de esse ano precisa ser melhor do que o ano anterior, tem algum segredo, alguma regra? Ou é puro treinamento? Como é que você lida com essa motivação diária, até com equipe mesmo, né? Tem a sua primeiro, mas a equipe se espelha em como você como você se comporta, né? Mas tem algum segredo para isso que você entenda? Eu acho que assim, é um conjunto de fatores que eles nos levam a esse crescimento. Uma coisa é quando você tem uma empresa com 10 funcionários, que você faz tudo, né? Você é o recepcionista, você é o contador, você é o RH, você faz um pouco de tudo. Conforme você vai crescendo, você vai ter que se estruturar e investir nisso. Então, hoje, eu invisto muito em pessoas. Então, principalmente no treinamento dessas pessoas. Então, hoje eu tenho vendedores qualificados. Como eu disse, treinamento todo dia. Então, eu converso com muitas pessoas e tem pessoas que acham que é clichê, acham que é conversa fiada. Ulisses,
por diversas vezes já esteve na Porto Vale e viu ali 8 e 10 da manhã, reunião com todo o meu time. Legal. Então ali eu tenho um bate-papo com o time e eu tenho que preparar qual é o momento que meu time está vivendo. Poxa, hoje eu vou dar um treinamento de como abordar o cliente, eu vou dar um treinamento de como negociar, eu vou dar um treinamento de como encantar. Semana passada meu treinamento foi por que o cliente tem que comprar com você? E olha que eu tenho vendedores que trabalham comigo há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Talvez eles já viram esse meu treinamento umas 20, 50 vezes. Mas eu pego o momento, eu sinto o meu time, porque eu tô com eles ali. Então eu falo, o treinamento vai ser em relação a esse assunto. Paralelo a isso, todo o meu gerente tem que dar um treinamento para o time dele ao menos 3 vezes por semana. Então eu tenho, aí é uma linguagem mais técnica e mais pontual, mais assertiva, feedback individualizado, para que eu consiga ter time qualificado. Eu tenho vendedores qualificados que estão comigo. Com isso eu começo a ter profissionais que eu posso promover a liderança. Então, não quer dizer que eu não vá fazer isso no futuro, mas até hoje eu nunca contratei um líder externo. Todos foram formados dentro da Porto Vale. Então, hoje, o meu gerente foi meu vendedor. O meu diretor foi meu vendedor. O meu superintendente foi meu vendedor. Então, eu fui vendedor. Então, a gente tem uma linguagem hoje que ela... Eu falo isso muito pro meu time. Eu falo que é de vendedor para vendedor. Porque, óbvio, e respeito, mas tem muitos empresários que nunca pegaram a pastilha e foram para a rua para saber o que é o PAP, o que é vender consórcio, o que é ouvir o não de um cliente, o que é um cliente falar que vai comprar e depois não comprar. O cliente me dava cheque, sustava o cheque, hoje nem tem mais cheque. Então, eu entendo, eu tô junto com o time e me atualizo. Porque não adianta eu falar para o meu vendedor, quando eu era vendedor era assim. Passado. O que nós temos hoje é assim, estratégia. Então, o crescimento, para ele ser contínuo, eu tenho que ter, então, vendedores qualificados, gerentes qualificados, e aí eu tenho que ter treinamento específico para o gerente. Eu tenho que ter diretor qualificado, treinamento específico para o diretor, superintendente qualificado, treinamento específico para o superintendente. Então, todo um time de back-office, eu tenho diretor executivo, nós temos conselho, nós temos comitê executivo. Então, é assim, o nosso time de back-office, por exemplo, eu acho que nós devemos ter hoje pelo menos 80 funcionários de back-office, RH, DP, e dentre outras áreas que nós temos para dar suporte para todo o nosso time. Então, isso me dá essa estrutura para que a gente consiga dar sequência ao crescimento. E para concluir, você crescer quando você é pequeno é fácil. É fácil não, é mais fácil. Você crescer quando você atinge resultados assim astronômicos é mais difícil. Então, o ano passado nós batemos todos os recordes de vendas. A Porto nos chamou para um evento em São Paulo, troféu de recorde de vendas, e a gente entra para o ano com o objetivo de crescer 50%, não é crescer 10%. Entendeu? Então, e quando a gente olhar março desse ano versus março do ano passado, crescemos 80%. Uau. Então, olha que loucura, mas é essa estrutura que faz com que a gente consiga dar sequência no crescimento. Então, é um investimento altíssimo também, porque para você manter toda essa base, ela não é barata, né? Mas então eu sempre fui crescendo, dando passos pequenos em relação a isso, mas conforme eu fui crescendo, eu precisava estar estruturado, né? Com bases sólidas para dar o próximo passo. Você vê que quando a gente fala de cultura, né? No marketing a gente fala muito de cultura organizacional, né? De estratégia, mas falar de treinamento é você falar de repetição, né? É a repetição, até que aquilo faça parte, que a pessoa entenda que funciona desse jeito, não tem um outro modelo. O modelo que nos faz vencer, o modelo que nos faz vender é esse. Então você tem temas diferentes, mas a cultura de repetição, ela forma um time todos com a mesma mentalidade, né? De olhar com a visão do diretor, olhar com a visão do CEO, que é sempre de crescimento. Não tem espaço para o desistir. Não tem espaço para não vai dar certo. Essa campanha não vai dar certo. A gente aprovou. A cultura da empresa, a mentalidade, a visão que nós temos mostra que a gente traz resultados, né? Então, se todos enxergam dessa mesma forma,
funciona muito bem. E o legal é porque, assim, é o que ele fala, né? É todos os dias, essa motivação diária de dar o treinamento, de acompanhar, de estar ali e principalmente de viver o que eles viveram. Né? E é engraçado que a gente fala muito sobre isso, a questão do PAP. Antigamente tinha muito PAP, hoje a gente já trabalha talvez mais com lead, com outras formas de fazer essa captação. E o vendedor, eu falo que é uma profissão que tem que se renovar todo dia. Né? Porque o vendedor ele consegue se encaixar em tantas áreas para fazer as execuções e a gente ter hoje um perfil desse de vender serviços é esse treinamento diário que a gente acaba fazendo. Mas quando a gente fala nesse ponto, Fernando, por exemplo, você vai todos os dias dar esse treinamento para o seu time. Hoje o Fernando separa esse tempo, né, para ele mesmo também de treinamentos, de cursos, de se profissionalizar cada vez mais para conseguir estar ali todo dia junto com o time? É muito treinamento, muita preparação. Minha esposa, ela comenta que todo dia de manhã desce uma luz em mim e eu vou lá e dou a reunião. Óbvio que a gente tá brincando, mas ela fala isso. Porque tem muitas vezes que eu preparo a minha reunião. Eu tenho um objetivo de uma reunião X. Então eu tenho, óbvio, várias pautas para que eu consiga dar essa reunião matinal. Mas vira e mexe, eu tô lendo ali alguma coisa no meu café da manhã, eu falo, opa, pera lá. Saiu uma matéria falando do crescimento de vendas de imóveis lá no sul. Eu levo para o meu time. A taxa Selic, X assunto. Eu levo para o time. Então, eu me atualizo muito. Eu estudo muito, eu participo de muitos congressos. Então, isso faz com que eu consiga entender o que está acontecendo no mercado e muitas vezes treinamentos para o time de, por exemplo, educação financeira. Porque não é só isso, porque para eu manter um time ali comigo por longa data, eu tenho que me preocupar com esse time. A gente hoje tem muitas ações, agora a gente está com a pegada da NR1, né? Uhum. NR01, com cuidado da saúde mental do funcionário. Isso a gente já faz há anos. Se você for na Porto Vale, você tem lá dos pontos, a gente tem ginástica laboral todo dia. Nós temos massagem todo dia para o funcionário. Então você está ali na tua mesa trabalhando, vem um massagista lhe apertar você. Então a gente tem uma preocupação. Isso é um exemplo, claro, que eu estou dando, mas assim, a gente tem muita preocupação com a saúde do funcionário. Então são muitas coisas que a gente faz. Então eu dou reunião da manhã falando sobre o cuidado da saúde. Então é um tema que não tem nada a ver com vendas, mas é uma preocupação com o colaborador. Então é um pouco disso. Mas eu me preparo muito e treino a minha liderança para se preparar. Então hoje, quando eu estou viajando, quem é que faz as reuniões? São as superintendentes comerciais. Quando as superintendentes comerciais entendem que a reunião tem que ser, naquela reunião matinal, tem que ser do diretor, porque é um assunto pontual. Então, por exemplo, amanhã, eu já sei que hoje de manhã eu fiz a reunião. Amanhã a reunião ela será feita pelos diretores, porque amanhã é o encerramento de uma campanha nossa. Então os diretores vão fazer um bate-papo com os times pontuais, individualizados ali, para criar a sua estratégia para aquele dia de fechamento. Então eu tenho que treinar meu diretor, qual é a linguagem, como que ele vai fazer essa reunião, qual é a entonação de voz dele, porque senão dá uma reunião para desmotivar, não faz sentido, né? É interessante isso. Mas, ô Fernando, como que você... Eu vou tirar um pouco o olhar do negócio, né? Mas é uma pressão diária isso, né? É uma pressão você saber que tem uma quantidade de pessoas lá envolvidas no negócio, desenvolvendo o negócio. Então, é uma estrutura muito grande, né? Mas aí tem você, a sua mentalidade, família, né? Como é que você age com a sua descompressão? Você fica lá também na massagem lá o dia inteiro? Como é que você faz essa descompressão mental? Eu sou o único que não faço massagem, viu? Olha, eu vou dizer que é um grande desafio. Isso é algo que eu me desafio todos os dias, porque a hora que eu olho para minha agenda, eu falo, gente, como que eu vou dar conta? Eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Assim, eu sou uma pessoa que, aos finais de semana, eu consigo me desligar um pouco, porque senão a gente fica louco. Então acho que você precisa ter um momento para que você consiga estar em família e você estar presente. Eu lembro que eu ouvi uma palestra faz muitos anos, mas muitos anos, eu vou falar de mais de 20 anos, se não mais, do Roberto Chiniachika.
E ele estava dizendo o seguinte, que ele dava muitas palestras, que ele viajava muito e tudo mais, e que ele só estava com a família dele aos sábados e aos domingos. E ele dizia que não é a quantidade, e sim a qualidade. Ele usava o exemplo de que muitas pessoas que estavam todos os dias com suas famílias, sem qualidade, eles não estavam presentes, então não faz sentido. Então, o momento que eu estou em família, eu estou em família. Então, eu tenho que estar presente ali naquele momento. Eu sou uma pessoa que eu uso muito a corrida, por exemplo, como terapia. Legal. Então, eu chego em casa. Ontem, por exemplo, eu cheguei, era 7 horas, e eu falei, vou fazer uma corrida. E saio sem fone de ouvido, tem dia que vai de fone de ouvido, mas ontem eu tava precisando, sabe? E eu saio para correr e parece que as coisas elas brotam na cabeça, é uma coisa muito legal. Então quando eu tenho um problema eu saio para correr, quando eu tenho que criar alguma coisa eu saio para correr, quando eu tô na dúvida eu saio para correr. Então eu gosto disso, então eu faço o esporte também como uma terapia. E tenho hoje criado algumas estratégias de não querer abraçar o mundo. Então eu tenho priorizado algumas coisas, porque a minha agenda ela é demandada de todos os lados. Então hoje eu tive uma reunião, eu fiz a reunião matinal, terminei minha reunião matinal, eu nem subi para minha sala, eu tive uma reunião de comitê executivo. Eu saí dessa reunião de comitê executivo, fui almoçar com as minhas 2 superintendentes. Nós trabalhamos, ficamos falando ali de assuntos comerciais. Saí dessa reunião, tive uma reunião com o time da Porto, de marketing digital, para trocar figurinha. Saí dessa reunião, fui para uma reunião de contratações de novos funcionários. Saí da reunião, tive uma reunião da obra do novo prédio, saí da reunião, estou aqui. Então, olha só, percebe que foram diversos temas, que não foi somente sobre um assunto, e eu também estou presente. Então, naquele momento, eu falo, estou aqui. Não adianta eu estar aqui e estar preocupado com outra coisa. Aí eu acho que a gente dá tilt. Então, eu tenho me preocupado com essas... estar presente. E também muitas coisas eu comecei a tirar da minha agenda e comecei a delegar muito. Então eu falo, isso daqui não precisa do Fernando, isso daqui é com o meu time de marketing. Então olha, pode ser amigo meu, isso daqui fala com o meu time de marketing. Isso daqui quem vai resolver é a minha superintendente comercial, meu diretor comercial, meu diretor executivo, meu diretor financeiro. Então delegar é algo que é um desafio, mas eu já passei dessa fase, porque senão não dá para ter 600 funcionários, né? Então é um pouco disso. Então eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar. Então nas minhas viagens eu também, óbvio que como empresário, você tem as suas responsabilidades. Não adianta falar, vou ficar 10 dias em viagem, tô lá. Não. A cada 2 dias você está perguntando como é que está a empresa, como é que estão as coisas. Estou aqui, qualquer coisa, me liga. Mas é importante saber se desconectar também, né? E também, outra coisa, não adianta chegar em casa 7 horas, como ontem, e ficar trabalhando até as 10 da noite. Aí 1 hora não há quem aguente, né? A gente fala muito sobre a questão do trabalho em home office, por exemplo. Né? Que muitas vezes você fica o tempo todo com a família, você está trabalhando em casa, mas você não fica com a família. Né? Você está ali perto, num ambiente físico, mas você não está conectado com nada de família e dia após dia. Isso daí tem gerado muitos problemas de saúde mental mesmo para muita gente, né? A Porto Vale costuma trabalhar com o pessoal híbrido, presencial, os corretores, os vendedores estão sempre por lá nas sedes. Sim, nós temos poucos funcionários home office, porque são funcionários que nós contratamos de outras cidades, que performam bem, então eles continuam conosco, mas eu vou dizer que não chega a nem 5% do número de colaboradores. Então a gente entende que o estar presente é um diferencial. Hoje, eu recebi no Instagram uma pessoa que me chamou no Instagram, que mora na Rússia, um brasileiro que está há 5 anos na Rússia, que acompanha a Porto Vale e quer vender consórcio lá da Rússia. Uau. E aí tem uma gerente nossa, que é a que coordena esses hoje nossos vendedores home, que está fazendo uma entrevista com ele. Então, não quer dizer que eu não possa ter um vendedor home, mas o objetivo é
o presencial. E por isso que nós estamos indo agora para uma sede muito maior. Então imagine que nós temos hoje nós temos uma sede em São Paulo, bem grande, é um andar inteiro na zona norte de São Paulo, na região de Santana. Nós temos hoje uma unidade em Jacareí. Em São José, o nosso prédio tem 3.000 metros quadrados e nós estamos ampliando, indo para um outro prédio de mais 12.000 metros quadrados. Então, pensando exatamente no presencial. A gente entende que o estar presente faz toda a diferença. E até preparar as pessoas, né? Preparar a equipe, os colaboradores, é importante porque a gente tem a questão da jornada do cliente, do funil de vendas. Então, quando seus corretores, seus colaboradores, eles estão falando com o cliente, eles estão falando com um humano, né? Que ele viu, de repente, uma campanha, que ele está sabendo de uma campanha, ele começa a conversar com um vendedor e, de repente, esse vendedor consegue extrair coisas dele que ele fica mais exposto, né? E aí ele começa a se abrir, enfim. E o vendedor está preparado para conversar com esse cliente sobre saúde, com esse cliente sobre mercado em si. Esse cliente começa a pegar confiança no vendedor, né? E o vendedor está preparado porque ele foi capacitado para receber um monte de não. O vendedor, acho que ele tem que estar mais preparado para isso, né? Para receber os nãos da vida, porque ele vai dar o sim. A hora que tiver o sim, muda tudo. Eu lembro que tem uma frase lá na Porto Vale que é um dia no consórcio muda tudo, né? Eu guardei essa frase porque são muitos nãos, que muitos né? concorrentes copiam essa frase, viu? Então, eu vejo, às vezes, algumas imagens de alguns concorrentes falam, um dia no consórcio muda tudo. Eu falei, essa frase é minha. Olha aí. Mas tá tudo bem. Mas realmente, né? Porque o vendedor ele tem os sonhos dele, as ambições dele, ele é preparado para isso lá. Mas ele tem que saber que todos os dias ele leva muitos nãos e assim como o cliente dele tem as dificuldades. Sim. Aquele lead, né, se tornou um cliente potencial, tá numa conversa com ele ali. Mas ele tem sido treinado para entender o cliente, sabendo que o desejo não é digital, né? O desejo da pessoa não é uma IA, né? Sim. O desejo dela é pessoal, é algo que ela quer conquistar. Se esse vendedor está bem capacitado e preparado, aí a conversão é muito maior, né, em relação a isso. Mas vamos falar aquela história do que... Lembra lá atrás que eles falavam que você tem que ler o Estadão? Tinha uma campanha que eles falavam que você tem que ler o Estadão para você ter assunto. Então, hoje eu consigo entregar essas informações nessa reunião matinal para o vendedor, para realmente ele estar preparado. Uhum. Porque cada cliente é de um jeito. Não tem jeito. E só para até pegar um gancho disso que você falou, se você hoje treina o teu vendedor só para o cliente que diz sim, é frustração uma atrás da outra. Eu falo para o meu vendedor, trabalhe para ouvir 30 nãos que vai vir um sim. Então eu estou treinando ele para ir, porque faz parte. Você está ali conversando com o cliente, não. Óbvio que tem todo um treinamento de técnica de vendas. Vou para o próximo. Não, vou para o próximo. Se você desistir aqui nesse não, pronto, não vai chegar no sim nunca. Então eu acho que isso é muito importante. Eu ouvi uma frase uma vez falando assim que o lead nunca morre, né? Principalmente, por exemplo, a gente trabalha com prestação de serviço, pode ser também até a estação do cliente, né? E cada vez mais que o vendedor está ali familiarizado com o dia a dia, né? Com assuntos, ou realmente, né, ter esse cuidado, principalmente porque a gente sabe que hoje com a inteligência artificial, cada vez mais a gente precisa ser humanizado para trazer esse lado para o cliente. Principalmente que a gente fala que consórcio, financiamento, a gente trabalha com um produto que é um sonho da pessoa que a gente está fazendo ali na atuação, né? A gente precisa sempre ter esse cuidado, né? Que hoje ter esse lado humanizado, ter essa questão do lead, trazer esse lado desse cuidado, seja colaborador, seja com o cliente, né? Hoje existem algumas administradoras que elas foram para o digital, então propaganda e tudo quanto é lugar, Globo, digital. Percebeu que não funcionou. Já deram um passo atrás e continuam no digital, na captação do cliente, mas a linguagem é um humano irá te atender. E é exatamente isso. Eu acho que o digital ele é muito importante para você trazer o cliente, mas o atendimento... Hoje, em aniversário, quando você recebe uma ligação, é declaração de amor, né? Porque hoje é WhatsApp, feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário, no grupo da família, feliz aniversário, no Instagram, feliz aniversário.
Quantas pessoas te ligam hoje? Então, hoje, quando você faz um atendimento pelo telefone, e respeitando, tem cliente que não vai pelo telefone, vai pelo WhatsApp, ok. Mas eu percebo que é o humanizar que vai fazer toda a diferença. Hoje a gente tem, se vocês visitarem a Porto Vale, vocês vão ver muitos vendedores andando pelos corredores com o cliente de vídeo. Olha, deixa eu te mostrar a empresa. E eu tô andando no corredor, esse aqui é o CEO. Ó, esse daqui é o aquário do CEO. Aqui são os nossos troféus. Aqui é a frente da empresa. É humanizar o atendimento. E o cliente se sente muito mais seguro. Sim. E aí ele parte para efetivamente comprar um negócio. Esse é um grande diferencial, né? Então, ter uma estrutura como a que nós temos, que a gente falou de back-office, faz toda a diferença. Porque eu não falei semana passada com o meu vendedor, por que o cliente tem que comprar com você? A mesma coisa Fernando. Por que o cliente tem que comprar da Porto Vale? Porque hoje nós temos inúmeros concorrentes, mas não existe uma com o tamanho da Porto Vale, não tem uma com o trabalho de back-office, porque vender é uma coisa. Eu quero ver entregar. Quando o cliente precisar de um boleto, quando o cliente for contemplado. E aí, qual é o atendimento que eu vou fazer para esse cliente? Então, hoje a gente tem uma estrutura para o cliente que não existe no mercado. Então, isso faz toda a diferença. Eu conversando semana passada com o presidente da Porto Bank, que é meu amigo, e eu comentando com ele, eu apresentei para ele um relatório do fechamento trimestral da Porto Vale, do nosso crescimento. A gente faz isso pela parceria, pelo tamanho, representatividade da Porto Vale dentro da Porto, e ele falou, Fernando, isso que você me fala, isso aqui é música para os meus ouvidos, que é o que a gente quer de um parceiro do tamanho. Então, por que o cliente comprar da Porto Vale? Porque ele tem toda essa estrutura por trás. Então, isso faz a diferença. E aí o vendedor, ele passeia, eu falo que aqui é a Disney do consórcio. Ele passeia, mostra para o cliente, a gente tem lá a área Google, pro Brian, você precisa ir lá conhecer, viu? Eu já vi alguns vídeos assim do sino da galera. É o sino, é a descompressão, é o lead. Sabe quem que é o lead na Porto Vale? É o nosso mascote. É um cachorrinho que nós adotamos, que nós colocamos como uma pesquisa interna. Qual é o nome do nosso cachorrinho? É o lead. Então nós temos lá um mascote que foi adotado, que está lá dentro da empresa. Então nos nossos eventos está lá, ele passeando no meio dos funcionários. Então é um ambiente muito gostoso, né? Então isso faz muita diferença também, né? E o bacana é sentir que isso faz parte realmente do DNA do Fernando, né? Um exemplo, hoje eu conhecendo o Fernando, já tenho muitos amigos que trabalham lá, e você vê a energia deles quando falam de trabalhar lá. Uhum. Da satisfação, da energia, do gás, do como se desenvolveram, como cresceram, não só como profissional, mas como pessoa, né? E é legal que você vê que isso faz parte da essência do CEO, né? Exatamente. E assim, um outro assunto, quando a gente fala de crescimento, né? Eu tenho um propósito hoje, gerar empregos. Então, e é algo que mexe comigo. Eu quero gerar empregos, porque ali eu sou responsável por famílias, né? Porque quando você tem uma peça dentro da empresa, você é responsável por 5, às vezes, por trás. Aí depende do tamanho das famílias, claro. Então, isso daqui eu tenho também dentro da Porto Vale, dentro do nosso DNA, que é mudar a vida das pessoas, desde que a pessoa faça a sua parte. Então, você tem a estrutura. Como eu disse, você entra, eu contrato, entra na Disneylândia do consórcio, ele vê todo aquela estrutura, ambiente gostoso, uma empresa que se preocupa com o colaborador, eu treino essa pessoa e aí essa pessoa vai evoluindo. Então nós temos tantas histórias, mas tantas assim, que não dá para contar, de pessoas que mudaram de vida e é isso que me move. Lembra que eu disse no começo? Eu nunca trabalhei pelo dinheiro e hoje menos ainda. Então qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? Gerar emprego, ajudar as famílias, fazer com que essas pessoas mudem de vida. E aí isso daqui, 600 funcionários. Objetivo desse ano, chegar a 1.000 funcionários. Estou indo para um prédio para ter 2.000 funcionários. E fora o prédio que nós já estamos hoje, que cabem 600 funcionários. Então, isso daí é o que me motiva, que é o que a gente está falando. Quando a gente fala dessa vontade, dessa energia, é realmente isso. Como é que está o nível de consciência das pessoas hoje em relação a planejamento?
Porque a sua equipe fala com eles todos os dias, são leads sendo atendidos todos os dias, mas é ainda difícil você desmistificar consórcio ou deixar totalmente claro na cabeça de uma pessoa em relação a planejamento futuro, a um tipo de investimento, né? Você fala que consórcio é investimento, não é? Como que vocês lidam com isso, com o público hoje em si? Porque são 600 vendedores. Sim. Um Brasilzão inteiro para vocês atenderem, né? E as pessoas ainda perguntam, mas como funciona um consórcio? Sim. Muita gente tem... E é interessante, Ulisses, que tem muita gente que não conhece o consórcio, principalmente de imóvel. Tem cliente que ele é impactado por alguma estratégia nossa e ele fala, nossa, eu nem sabia que existia consórcio de imóvel. E olha que hoje nós temos no Brasil consorciados ativos. São 12 milhões e 500 mil consorciados ativos. Desses 12 milhões e 500, 2 milhões e meio são de consórcio de imóveis, 5 milhões e pouco de automóvel, mas percebe, então tem muita gente hoje que está pagando consórcio de imóveis e ainda assim muitas pessoas ainda não conhecem. O planejamento, ele ainda é um desafio. Eu percebo que, e é natural do ser humano, o imediatismo. Não tem como, é natural, a gente quer tudo para amanhã. E o querer tudo para amanhã tem um preço. Então, hoje, o planejamento financeiro é o que ele te leva a comprar da melhor forma. E o consórcio tem exatamente esse objetivo, um planejamento financeiro. Então, hoje, muitos clientes, quando a gente conversa, a gente tem o cliente que quer fazer o consórcio como investimento. E quando a gente fala de investimento, ele serve como investimento? Claro que serve. Eu faço um consórcio de imóvel, vou pagando. Quando eu for contemplado, eu pego esse crédito, compro um imóvel, alugo esse imóvel, a conta fecha perfeito. E é um investimento. Comprei um imóvel, depois, a partir do momento que eu comprei, o inquilino paga essa parcela e depois que quitar o consórcio, eu tenho patrimônio e renda. Quando eu alugo esse imóvel, eu posso fazer um outro consórcio. E isso pode ficar girando uma bola de neve de eu ter vários patrimônios. É uma forma de investimento. Tem inúmeros clientes que a gente faz isso. Mas hoje, a maioria dos clientes que a gente pega é o cliente que realmente quer comprar o imóvel. Às vezes, primeiro imóvel, ou um segundo imóvel até como investimento, ou um segundo imóvel como veraneio. E aí entra em linha o imediatismo. Eu quero para amanhã. E aí eu quero para amanhã é o financiamento. Eu quero planejar, é o consórcio. Aonde que entram esses pontos de equilíbrio? Quando você coloca na ponta do lápis, e aí aquele cliente ele vai falar, poxa, se eu faço planejamento, eu vou pagar bem mais barato. Se eu quero para amanhã, eu vou pagar bem mais caro. Então, é basicamente isso. Agora, o consórcio cresceu demais. Por quê? Porque as pessoas começaram a fazer conta. Então, o planejamento, quando nós tivemos a pandemia, as pessoas conscientizaram muito, porque muitas pessoas foram pegas numa situação que não tinham planejamento. Esquece o imóvel agora, eu digo planejamento realmente financeiro. Sim. Planejamento em ter um plano de saúde. Porque muitas pessoas se viram num momento de pandemia e falaram, ai meu Deus, por que eu não fiz um plano de saúde? Já foi. Então, por que eu não fiz uma reserva financeira? Já foi. Aí eu acho que foi na dor que as pessoas começaram a entender a necessidade de um planejamento. Então, poxa, eu tenho uma família. Qual é meu custo mensal? Meu custo mensal é X. Eu tenho que ter uma reserva financeira para que, se acontecer alguma eventualidade, e eventualidades é o que tende a acontecer, para que eu consiga manter a minha família de forma estruturada. Eu consiga manter o meu aluguel, consiga manter meu consórcio em dia, consiga manter minha parcela de um financiamento que seja em dia. É planejamento isso. Então eu acho que isso veio também fortalecer a venda do consórcio. Porque a venda do sistema de consórcio é um planejamento de compra. Então eu faço a aquisição de um crédito imobiliário e quando eu for contemplado, eu faço jus ao crédito para comprar o bem. Então, a gente ainda tem muitas pessoas que a gente precisa fazer essa orientação desse planejamento. E uma estratégia da Porto Vale é consultoria.
Então eu vou entender o seguinte: o Brian, me conta a sua história, Brian. Eu faço uma anamnese. Então eu vou falar, Brian, me conta quais são os seus objetivos, quais são os seus planos, há quanto tempo que você está querendo comprar esse imóvel, qual que é a sua renda, hoje você tem reserva financeira, você não tem reserva financeira. Então eu faço uma anamnese do Brian e vou dizer para ele, olha, o melhor produto para você é esse. E muitas vezes não é o consórcio. Então eu vou dar um exemplo. Um cliente que paga aluguel e que ele não pode pagar nada além do aluguel. Como que eu vendo um consórcio para ele? Não tem como. Eu tenho que dizer para ele o seguinte, olha, ou você diminui o valor do aluguel e aí sim concilia uma parcela de um consórcio como planejamento, ou eu não consigo te auxiliar. Aí eu vou atender o Ulisses. O Ulisses é um outro desenho. Há quanto tempo que você quer comprar um imóvel? Quais são os seus planos? Qual é a sua ideia? É casado, não é casado? Tem filho, não tem filho? Então a gente consegue fazer uma anamnese, entender a necessidade. Eu vou falar, Ulisses, para você, dentro do teu diagnóstico aqui, esse é o melhor produto. Então, e isso eu treino meu time todo dia. Então, de novo, é um outro diferencial. Então, eu hoje, por exemplo, tenho, além de ser a melhor empresa de vendas de consórcio, nós temos uma das melhores qualidades de venda. Porque não é só vender, de novo. Sim. Eu vendo e meu cliente precisa se manter ativo para que ele consiga realizar o sonho. Então, não é eu vender o consórcio aqui. O meu objetivo é que você esteja com o teu carro. Eu quero você com o teu carro rodando. Eu quero você dentro do teu imóvel. Ali que era o teu objetivo. Aquele apartamento, 2 dormitórios no bairro X. Não importa se é agora ou se é daqui 2 anos, 3 anos. Então, começo, meio e fim. Você cuida da esteira, né? Do processo todo. A esteira todo. total. Que isso para mim é o diferencial. Não, com certeza. E ainda mais, principalmente hoje, acho que nesse mercado de Selic mais elevada, eu acho que os clientes principalmente estão mais nessa busca consultiva. Né? Hoje, antigamente, o cliente ele era mais esse cenário de, não, eu consigo pagar. Agora, cada vez mais eu sinto, até pelo produto, que o pessoal, puxa, realmente eu vou ter uma vantagem, eu vou ter uma parcela menor, eu vou ter um custo no final muito mais barato. Então, nesse perfil hoje de Selic mais alto, vocês sentiram uma crescente na procura, principalmente do consórcio agora? Não, com certeza. Eu acho que o fator do crescimento das vendas do consórcio não seja só a Selic, sim, mas a Selic alta, ele é juros alto, sim, no bolso do consumidor. Então, isso daqui facilita a venda do consórcio, porque o próprio consumidor se assusta. Quando a Selic era 5, 6, o consórcio não parou de crescer do mesmo jeito. Por isso que eu digo que não é só o fator Selic. Quando nós tínhamos Selic baixa, o sistema de consórcio não deixou de crescer. Porque, de qualquer jeito, é um juros alto. Mas hoje o juros está muito mais alto. Então, isso daqui favorece, sim, a venda do consórcio. Porque quando você tem uma parcela maior do financiamento, porque o juros é maior, você começa a diminuir a fatia de pessoas que podem ter acesso ao crédito. Então, muitas pessoas hoje que nem sabem que existe o consórcio vão buscar o financiamento, não conseguem o financiamento e aí, num dia, viu uma propaganda de consórcio, vai entender o que é o consórcio e fecha o consórcio. E ainda diz o seguinte, ainda bem que não me aprovaram lá no financiamento, porque senão eu estaria pagando um juros absurdo, né? E hoje é exatamente isso. Hoje, quando a gente pega o financiamento imobiliário, principalmente por ser um prazo longo e os juros é anual, então quanto mais anos, mais juros, né? Então isso favorece o comparativo com o custo final do consórcio. Mas você vê que uma linha de consultoria é muito importante hoje, né? Porque o que nós vemos de propaganda hoje é tudo imediatismo também, né? É o compre agora. A pessoa, às vezes, ela não conhece o produto, ela é movida a comprar por impulso também, né? Só que a gente está falando do bem mais caro da prateleira, um imóvel, né? Então não é uma venda assim tão rápida, existe uma jornada mais longa nisso. Só que o cliente na ponta ali, ele precisa ele precisa expandir a mente dele. Às vezes ele chega com uma ideia de vou fazer uma carta de crédito de R$200 mil. E aí o consultor, né? O consultor preparado dele consegue mostrar que existe um caminho para você poder sair de 200 e ir para 500 mil reais de uma carta de crédito, ou dar estratégias para ele também
conquistar um bem maior em menos tempo. Vocês fazem todas essas etapas, então, de mostrar o caminho ponta a ponta para o cliente, dar ideias de possibilidades de conquistar esse bem dele em menos tempo. Vocês cobrem todo esse caminho, né? O que acontece? Quando a gente faz o estudo e nós somos especialistas no produto, então eu vou tentar entregar o melhor produto para a necessidade daquele cliente. E a maioria dos clientes, eles querem uma contemplação mais rápida. E não existe hoje você fazer um esquema. Esquema, para mim, já é algo que não soa bem. Mas eu posso fazer um estudo, que é diferente, onde eu consiga buscar um grupo melhor para esse cliente. Eu posso, por exemplo, o cliente quer 200 mil. E é um cliente que pode... Porque quando ele for comprar um imóvel, ele vai ter que pagar a escritura do imóvel. Sim. Por que eu já não... 200 mil, a escritura desse imóvel vai custar 10 mil reais. Então vamos fazer 210 mil reais? Porque você vai pagar um pouquinho por mês e quando você for contemplado, você compra o imóvel e já paga a sua escritura. Isso é consultoria. E tem aqueles clientes que realmente são imediatistas e existe a possibilidade de uma contemplação rápida. Vou contar um case para vocês que eu mesmo fiz todo o atendimento. E, de novo, tem 1 milhão de cases que nós poderíamos trazer aqui, mas é um cliente da região centro-oeste que ele precisava de uma contemplação rápida, e eu estou falando de uma contemplação de um crédito altíssimo, e eu participei de toda a negociação, começo, meio e fim, e foram vendidas 130 cotas para esse cliente, e todas foram contempladas em 6 meses. Uau. Então, olha só, mas era um cliente que tinha uma condição financeira alta e ele tinha um lance relativamente alto, e aí nós fizemos todo um estudo e dividimos com o cliente o risco. Esse cliente queria contemplação no outro dia. Só falei, pode acontecer, mas eu não posso te prometer. Mas dentro do estudo, dentro da sua situação, porque ele podia pagar uma parcela alta, você entra no grupo em andamento, então já tem um histórico, eu sei o que está acontecendo. Então, esse é o trabalho que a gente faz. Então, como um cliente que, por exemplo, hoje existe um mercado de imediatismo do consórcio contemplado. Então, que é uma forma de imediatismo dentro de um produto consórcio. Para mim, não faz sentido algum. Porque você paga um valor de ágio altíssimo que se o cliente ele fizer um consórcio tradicional, aquele ágio que ele está pagando, ele ofertar de lance dentro de um estudo que a gente possa fazer para ele. E ele, estou inventando aqui um número, se ele puder esperar às vezes 1 ano, ele não paga esse ágio, ele economiza um valor absurdo. Mas a venda do imediatismo, eu preciso para amanhã, custa caro. Então, é esse tipo de consultoria que a gente faz. É uma conversa individualizada. Cada caso é um caso. Não tem... E isso que eu digo, imagine o seguinte, 600 funcionários, que esses funcionários atendem em média 5 clientes dia, são 3 mil atendimentos. Sim. Cada um de um jeito. E eu tenho que estar preparado para atender todos. Eu tenho que estar preparado para aquele cliente que quer comprar um imóvel de 100 mil reais. Porque às vezes a gente fala de um imóvel de 100 mil reais, se é uma região norte no lugar X, ele consegue. Se é uma região oeste de São José dos Campos, ele não consegue. Mas eu tenho que estar preparado para atender todos os públicos, como eu tenho que estar preparado para atender o cliente dos 30 milhões, dos 500 mil, dos 200 mil. Então eu faço um estudo individualizado para entregar o melhor produto para o cliente. Eu ia falar exatamente isso, né? Eu tenho visto muito o mercado falando muito sobre cartas contempladas, né? E aí eu falei assim, parece que o consórcio está criando uma bandeira focado para a venda desse produto. E trabalhando muito no imediatismo do cliente, né? Mas hoje, particularmente para você, que é um especialista do produto de consórcio, você vê que é um custo mais elevado para o cliente, né? Mesmo que ele vai entrar num cenário de um prazo mais curto, né? Que o consórcio a gente fala de quanto tempo praticamente? 16 anos? 200 meses, 17 anos. Em Legal. Média. E aí mesmo nesse cenário de um prazo menor, por conta do ágio, você ainda acha que é um custo mais elevado, né? O comparativo com o financiamento talvez feche a conta. Talvez ele fique mais barato do que o financiamento. Mas o ágio hoje de um consórcio, o custo de uma carta contemplada, ele é em média 40% do valor do crédito, se não mais.
eu diria mais. Se eu faço um consórcio e dou 40% de lance, 45% de lance, com um estudo interno, onde você tem créditos que você consiga, lance do próprio crédito, mais esses 45% que a pessoa tem que dar, ele passa a dar 55% de lance e 60% de lance. Então, existe uma chance grande desse cliente ser contemplado pelos trâmites normais. Mas a venda do consórcio contemplado dá muito dinheiro. Então, eu digo assim, dentro da Porto Vale, nós não atuamos com esse produto. Então, hoje dentro da Porto Vale, meu time vende consórcio tradicional. Legal. Então, é uma estratégia nossa. Certo ou errada, não sei, mas nós estamos onde estamos fazendo esse trabalho. Então, é uma estratégia Porto Vale. Legal. E a gente falou bastante de consórcio, mas hoje a Porto Vale, ela tem alguma outra linha também? Seja seguro, consórcio de serviços, ou não? É específico para o consórcio imobiliário? Hoje, dentro da Porto Vale, nós temos então a holding Porto Vale, né? Nós temos algumas verticais. Uma vertical é o consórcio. E ali, quando a gente fala de consórcio, eu estou falando do consórcio de imóveis, o consórcio de automóveis e o consórcio de pesados. Pesados é uma linguagem que nós usamos para automóveis de luxo, caminhões, ônibus, o agro, a gente atende pessoas que querem maquinário agrícola, tudo mais. Então, existe essa vertical dentro da nossa holding Porto Vale. Nós temos uma vertical banking, que aí nós atuamos com o home equity, né, que é o refinanciamento de imóveis, refinanciamento de automóveis, o financiamento de automóveis e o cartão de crédito. Legal. Aí nós temos uma outra vertical, seguros, e aí nós atuamos com todos os seguros. Seguro de carro, seguro residencial, seguro celular, e aí vai. Uma linha extensa, gigantesca. E o saúde, que são os planos de saúde. Então nós temos todas essas verticais e elas nasceram no pedido dos nossos clientes. Porque imagina, o ano passado nós vendemos para Porto Vale, para mais de 20 mil clientes. Então esses clientes, como nós vendemos a bandeira Porto, muitos falam, tem seguro de carro? Tem seguro residencial? Tem seguro saúde? Poxa, eu vi que tem o cartão de crédito da Porto. Então aí nós montamos essas verticais para fazer esse atendimento. Óbvio que não só para esse público agora, porque cada um tem o seu diretor comercial para fazer o atendimento para esse público. Aí a gente também gera lead e tudo mais e faz a captação desses clientes. Mas hoje o carro-chefe é o consórcio. E bacana porque assim, você vê como o cuidar da esteira se gera uma fidelização do cliente que ele mesmo procura mostrando um serviço que você pode agregar para ele ali dentro, né? E eu entrego para ele, por ser cliente Porto Vale, eu consigo entregar para ele produtos com um custo menor do que o mercado. E aí consultoria também. Hoje, por exemplo, eu tenho muitos amigos empresários e muitos clientes empresários que a gente faz um estudo dentro da empresa, tem várias empresas grandes aqui de São José, que a gente entra, faz um estudo e tem estudos que a gente fala o seguinte, por exemplo, um plano de saúde daquela empresa X, fala, poxa, tá legal pra caramba, continua. Consultoria. Outros eu falo, olha, eu consigo te entregar um produto melhor, mais barato. Então, é esse tipo de consultoria que a gente faz, não só no consórcio, também em outras frentes. E a gente tem conseguido ser bem assertivo nesse trabalho. Então, tá bem legal. Então, a gente... É o cross, né, que a gente tá estruturado. E isso, quando a gente fala do seguro, com uma marca forte que a gente tem, e estando dentro da Porto, eu também consigo entregar produto melhor para o cliente. Legal, né? Esse cuidado 360 faz muita diferença. E com esse crescimento de toda de todo o negócio, né? A expansão do negócio. Como é que tá o RH da Porto Vale lá? Doido. Maluco, né? Imagina. Porque se você vai sair do nível que já está, né? Para a quantidade de colaboradores que podem chegar, São José tem capacidade para o que a Porto Vale precisa? Tem, com certeza tem. Isso aí nós mapeamos, estudamos muito, né, o mercado. Você pega, esse ano nós contratamos um pouco mais de 100 colaboradores. No ano de agora, nesse primeiro tri.
Agora, para o segundo TRI, nós vamos contratar mais de 150 colaboradores, porque a gente muda para o novo prédio. Lógico que a gente está finalizando a obra, e obra sempre tem algumas surpresinhas, né? Mas como planejamento é que no final de maio nós já estejamos nesse novo prédio. E para esse novo prédio, toda holding consórcio, toda vertical consórcio, vá para esse prédio. Então, ali, já de cara, a gente abre mais de 150 vagas. Então, o RH já está trabalhando em cima disso. E um negócio legal, porque a Porto Vale ela se tornou empresa empregadora. Sabe? Então, por isso que eu digo que hoje em São José, as pessoas querem trabalhar na Porto Vale. O pessoal de Jacareí quer trabalhar na Porto Vale. O pessoal de Caçapava quer trabalhar na Porto Vale. Então isso é muito bacana. Então nós nos tornamos, todo esse trabalho que a gente fez de longa data, se nós pegarmos, olha para você ver o esquema da empresa empregadora. A marca, né? O que nós temos de indicações de clientes que os seus filhos queiram trabalhar na Porto Vale, que conhece uma pessoa que quer trabalhar na Porto Vale, colaborador que indica colegas, então nem se fala. Então hoje isso é muito bacana. Então me dá segurança para dar esse passo de crescimento. Mas o RH está perdendo os cabelos lá. A Bianca, que é a nossa líder lá do RH, tá fazendo um trabalho excelente. E agora entramos nesse novo desafio de que no mês de maio a gente já parta para a contratação de mais de 150 colaboradores. Nós devemos promover agora, eu acredito que mais uns 6 gerentes e mais um diretor agora de cara para a mudança desse prédio. Mas antes disso, um passo atrás, nós já promovemos uma nova superintendente, 4 ou 5 diretores e eu acho que uns 15 gerentes para que a gente... Mas essas pessoas estão dentro da nossa estrutura, mas nós já fizemos esse movimento para levá-los para esse novo prédio. Então, e isso que é legal também. Hoje, por exemplo, eu olho para o meu time e falo, se eu precisar de um novo superintendente, eu tenho? Tenho. E não tenho só um, tenho 2. Ah, se eu precisar de diretor, eu tenho? Não tenho só um, eu tenho uns 5. Preciso de gerente, eu tenho uns 30 dentro de casa. Então, você ter esse olhar de ter líderes também dá segurança para o crescimento. Né? E a gente tem, por exemplo, dentro de casa, uma diretora de treinamentos. Então a gente faz treinamentos, academia de líderes. Então eu estou formando o meu vendedor a ser líder. Faz um mês mais ou menos atrás, nós demos um treinamento para os vendedores falando o seguinte: você quer ser líder? Quais são os atributos que você precisa ter para ser um líder? Treinamento para os gerentes. Você quer ser um diretor? Quais são os atributos que você tem que ter para você ser um diretor? Para que a pessoa possa realmente buscar aquilo. E que se num dia ela não for a pessoa convidada a crescer, ela sabe o que ela precisa trilhar para chegar naquele objetivo. É que é uma direção, né? Você está dando uma direção para ela. Caminha aqui se você quer chegar aqui. Você vai já dando... Senão a pessoa realmente ela não sabe para onde ir, né? Ela fica no meio da jornada assim. Exatamente. Legal. Gente, a gente está chegando no fim desse nosso episódio do Acrescenta. Muito legal mesmo a gente poder conversar sobre esse assunto, Fernanda. E mais uma vez eu falo, é um prazer ter você aqui. Uma conversa muito boa, a gente sempre falou do seu nome aqui. Mas antes da gente finalizar, a gente sempre, todas as pessoas que a gente conversa nessa mesa, a gente pede para deixar uma frase que possa acrescentar na vida de outras pessoas, que com certeza... Tem gente que já deve estar preparando o currículo aí para mandar para Porto Vale. Ainda vai sabendo que... Agora é a hora. Não, agora é a hora, né? Mas assim, mais do que tudo que a gente já conversou aqui, o que você pode deixar como uma frase sua, que você carrega com você, contigo, para quem está assistindo essa nossa conversa, nosso bate-papo aqui de hoje? Legal. Eu tenho várias frases, né, que a gente usa ali no dia a dia, mas se nós pegarmos o gancho... de uma que nós acabamos de falar, né? Que é um dia no consórcio muda tudo. Mas não é um dia no consórcio muda tudo. Isso é uma frase que desde quando eu era vendedor, eu dizia exatamente isso. Se eu hoje vou trabalhar, já que eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor. Então eu vou com energia boa. E as coisas elas tendem a acontecer. Então
um dia no consórcio muda tudo é uma linguagem porque a gente está atuando com consórcio, mas eu diria que um dia nos seguros muda tudo. Um dia no saúde muda tudo. Então, o acreditar em você é o que faz a diferença. Então, o dia pode mudar tudo, indiferente da área que a pessoa atua, desde que ela mude. Então, quando eu falo para o meu time, um dia no consórcio muda tudo. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que não estão dando certo, não vai mudar nada. Então, um dia no consórcio muda tudo, mas você precisa muitas vezes mapear aonde você pode melhorar. Aí você muda, aí um dia muda tudo. Então, eu acho que é o acreditar em você. Eu sou uma pessoa que acredita. Essa energia do tipo assim, eu preciso acreditar em mim. E aí as coisas, elas acontecem naturalmente. Uau. Isso aí. Eu sempre falo que assim, cada bate-papo, cada pessoa que a gente senta nessa mesa, a gente aprende muito. E assim, de antemão, super te agradeço também, porque para mim é uma aula, né? Uma referência aí do mercado de crédito, que faz com essas atuações. É muito bacana, né? Ouvir essa experiência, ter essa clareza, né? Do que você trouxe pra gente hoje. Gratidão, viu, Fernando? Legal. Isso aí, para finalizar, o Hugo merece ir pra Copa, não? O Hugo, com certeza. Eu como corintiano, né? Então, eu diria que o Hugo e o Yuri Alberto, Yuri Alberto. Z. Aí é brincadeira, gente. Aí é brincadeira. Legal, gente. Obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Tenho certeza que essa conversa acrescentou muito para você. Compartilha com seus amigos, compartilha esse link. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Vai lá no Instagram também, no Acrescenta Podcast. E vamos seguir com muitas conversas muito boas aqui, né, Brian? Com certeza. E não esquece, deixa nos comentários assuntos que vocês gostariam que a gente compartilhasse aqui com vocês, que a gente tem muito para acrescentar. É isso aí. Um abraço.